que estás nos céus, muito obrigado por esse privilégio de podermos, nesse santo dia do Senhor, podermos chegar à Tua casa de adoração para Te adorar em espírito e em verdade. Senhor, agora a Tua palavra vai ser aberta, que Teu Espírito nos dirija, que esse assunto tão importante para a nossa salvação possa ser aclarado pela Tua palavra, que Teu Espírito fale por nosso intermédio, e que não só a mim, mas o Teu povo seja edificado nessa manhã. Muito obrigado pela salvação. Em Cristo Jesus, te oramos. Amém. Amém. Quero desejar um feliz sábado à igreja. É uma alegria muito grande poder estar aqui novamente com vocês, para juntos estudarmos a palavra de Deus. E essa manhã, o tema que eu vou falar é um tema muito difícil. Quer dizer, parece um tema fácil. Pelo menos é um tema que todo mundo conhece, né? Mas tem sido um tema difícil para mim, porque nesses últimos anos eu venho estudando a respeito desse assunto. E eu decidi finalmente hoje pregar sobre esse assunto. Eu realmente, durante todos esses anos da minha vida, tenho procurado entender o que significa realmente a vida cristã. E acho que eu não sou o primeiro, não. Muitas pessoas têm questionado sobre esse aspecto de como viver a vida cristã. E a gente, como vive numa natureza humana, a gente seguir os princípios da igreja, vir à igreja sábado, domingo, quarta-feira, participar da igreja, dar os nossos dízimos e fazer todas essas coisas, os podes e os não podes que a igreja pede. Isso é que nos vai fazer bons cristãos. Mas, se nós queremos alcançar a salvação, nós precisamos mais que isso. Porque a salvação não vem pelo comportamento. Deus não vai julgar o comportamento de ninguém para a salvação. Deus vai julgar o coração. Porque antes do comportamento, se ele é bom ou é ruim, a gente toma essa decisão no coração. E é por isso que Deus vai olhar o coração. E na mensagem de hoje nós vamos tentar entender melhor como é que a gente pode realmente conhecer profundamente a Deus e ter uma relação mais profunda com Ele. Não estou pregando nada de novo, mas o que eu vou pregar é uma coisa que deve levar a gente a pensar. Nós não podemos só ser cristãos por ser. Quando Deus criou o ser humano, eu fico pensando que relação Deus tinha com Adão e Eva. A Bíblia diz, e o Espírito de Profecia também diz, que Deus ele vinha ao Jardim do Éden para encontrar Adão e Eva, pela viração do dia. Então, esse relacionamento entre o homem e Deus era face a face. Era um relacionamento diário. Quando o pecado entrou, houve uma separação entre o homem e Deus. E eu fico pensando assim, o universo de Deus deve ter centenas e centenas de galáxias e mundos. E eu não sei se Deus ele fazia essa atividade que ele fazia com o homem. De todo dia ele ir nesses planetas todos, se interagir com as pessoas. O homem, criado por Deus, a sua imagem e semelhança, deveria ser alguém muito especial, que Deus deixava o seu trono supremo lá em cima e descia esse planeta para interagir com o homem cada dia. Agora, vocês imaginem o que realmente aconteceu quando o ser humano pecou e criou uma separação entre ele e Deus. E agora Deus queria ver o homem, mas não podia ver o homem. E o homem queria ver Deus, mas não podia ver a Deus. Imagina que você ama teu filho, um dia acontece uma coisa, você não vê mais teu filho. Você fica louco. Você entra em depressão, você se acaba. É por isso que a morte é uma coisa tão terrível. Porque uma pessoa que a gente ama morre, a gente não pode ver mais. Tem gente que não se contenta, vai no cemitério, fica olhando lá a lápide da sepultura, bota flores e chora, porque é difícil a separação. Você imagina o coração de Deus quando separou-se do homem, que ele tinha uma atenção especial, que ele criou a imagem e semelhança dele, que ele vinha todo dia. A entrada do pecado causou uma separação entre o homem e Deus. E a única maneira que Deus poderia se conectar com o homem agora era através da espiritualidade. E aqui está um ponto-chave para a gente entender a nossa relação com Deus. Quando Deus criou essa separação, fisicamente a gente não podia mais ver Deus ou estar com Deus. Mas através da nossa espiritualidade, nós podemos entrar em contato com Deus. E existe um texto em São João, capítulo 4, esse é o primeiro texto que eu quero ler essa manhã. Em São João, no capítulo 4, e no versículo 23 e 24, Jesus estava falando com a mulher samaritana e ele disse uma coisa que para mim é muito importante, e aqui começa o nosso entendimento
de como a gente pode se relacionar com Deus. São João, capítulo 4, o versículo 23 a 24, a Bíblia diz assim: mas a hora vem, Jesus dizia para a samaritana, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Antes de eu ir para o versículo 24, que para mim é o mais importante, eu quero comentar esse 23. Porque diz assim, verdadeiros adoradores. Jesus usa essa expressão, verdadeiros. Vem a hora que os verdadeiros adoradores... Isso quer dizer que tem falsos adoradores. Porque ele está dizendo que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em quê? Em espírito e em verdade. Essa adoração ao Pai é uma adoração espiritual. É por isso que a espiritualidade é uma coisa muito importante na vida cristã, e a espiritualidade tem um papel importante na vida cristã, porque a Bíblia diz assim, adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E agora vem o versículo 24, que diz assim, Deus é espírito, e importa que os que o adorem em quê? Em espírito. Então essa adoração é uma adoração em espírito. Deus colocou dentro do ser humano uma espiritualidade que em algum ponto essa espiritualidade vai se conectar com Deus, porque Deus é espírito. Não é fácil você manter um relacionamento com uma pessoa que você não vê. Não é fácil. Mas aqui está dizendo de que esse relacionamento entre Deus e o homem era um relacionamento em espírito, era um relacionamento que tem a ver com a espiritualidade. Então você tem que olhar para você e dizer que tipo de espiritualidade eu tenho. Você vai dizer assim, não, eu sou espiritual, porque eu dou o dízimo com carne de porco, faço isso, faço aquilo, venho na igreja, participo da igreja, faço isso, então eu sou uma pessoa espiritual. Não, você não é uma pessoa espiritual porque faz isso. Qualquer pessoa pode fazer isso. Qualquer pessoa pode fazer isso e dizer que é filho de Deus e que segue a Deus. Aliás, a gente vê a vida por esse prisma. Eu nasci na igreja. Me tornei um excelente religioso. Eu sempre fui igrejeiro. Eu sempre fui. Botar a gurizada lá em casa para a igreja era comigo mesmo, né? Botar as meninas para a igreja, trazer o povo para a igreja. Eu sempre fui igrejeiro. E olhando o meu comportamento, não existe nada que desabone. Não existe nada que desabone no meu comportamento. Todos esses anos na igreja, desde quando eu nasci, até quando eu fiquei pastor e entrei no ministério, eu nunca tive problema de comportamento. Como diz, eu sempre fui um good kid. Sempre fazia tudo certinho. Né? Mas a verdade é que todos esses anos dentro da igreja, eu nunca me senti plenamente feliz. Eu nunca me senti assim plenamente realizado. Eu nunca me senti cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Eu sempre tive aquela sensação dentro da igreja que para Deus me aceitar, eu tinha que fazer alguma coisa boa para Ele. De que para Deus me ver como um bom cristão e digno da salvação, eu precisava chegar na igreja na hora. Eu precisava vir a todas as reuniões da igreja, eu precisava fazer isso. Então, se eu fizer tudo isso, eu chego aqui com a minha consciência tranquila, e eu estou fazendo o meu melhor para Deus. Deus sabe o meu coração, Deus sabe o meu esforço, como se esse esforço fosse me salvar. Mas ainda continuava alguma coisa lá dentro que eu sentia que estava faltando. Eu não tinha a alegria e o gozo da salvação, e ainda não tenho, mas estou a caminho. Eu passei 55 anos da minha vida buscando uma coisa que estava faltando na minha experiência religiosa. Eu nunca vi o valor e a importância da espiritualidade na vida cristã. Porque se Deus é espírito e é Deus que vai me preencher, e eu fui criado para me relacionar com Deus, e eu não estou me relacionando com Deus, eu não sinto essa plenitude de Deus na minha vida, porque eu não tenho uma espiritualidade suficiente para conectar com Deus. E Deus é espírito, eu só conecto Ele pelo lado espiritual. Se eu posso ser o melhor cristão do mundo, eu posso ter o melhor comportamento do mundo, eu posso ser igrejeiro, as pessoas podem olhar para mim e ver eu como um autêntico cristão, mas se o poder do Espírito Santo de Deus não se manifesta na minha vida, se a glória do Altíssimo não resplandece dentro do meu ser, se eu não me sinto que estou cheio desse poder espiritual que Deus nos oferece, eu não tenho a plenitude da alegria da salvação. Eu continuo sendo esse cristão superficial, alguma coisa está faltando. Eu sempre senti essa deficiência a minha vida inteira. Até quando finalmente Deus me mandou para trabalhar no Oriente Médio. Porque lá então eu comecei a perceber. Porque quando eu trabalhava do lado de cá, eu era um pastor que pregava bonitos sermões, chegava na hora, queria batizar muito, botava a igreja para trabalhar, tinha um planejamento, tinha um programa, visitava as pessoas, fazia o meu trabalho. Eu queria fazer o meu melhor para que a igreja tivesse sucesso.
De repente Deus me botou num lugar que eu não tinha igreja, que eu não tinha nada, que o povo, que era proibido fazer a minha profissão, e que eu tinha que... Então, de repente, Deus tirou o chão e disse assim, agora eu quero ver onde é que você vai pisar. E foi aí que eu comecei a perceber que para alcançar o coração daquelas pessoas, eu, com todo o meu pastorado e doutorado e tudo experiência e tudo que sabia, eu não tinha condição de fazer esse trabalho. A obra ali tinha que ser feita pelo poder do Espírito Santo de Deus. Era preciso um poder sobrenatural para realizar a tarefa que eu não podia realizar. Mas por mais que eu quisesse receber esse poder, eu comecei a perguntar onde é que estava esse poder, como eu podia alcançar esse poder. Foi aí que eu comecei a estudar a palavra. Foi aí quando eu comecei mais intensamente essa busca de alguma coisa que eu sentia que estava faltando. E foi aí então que eu cheguei nesse estudo da mensagem que estou falando a vocês essa manhã. E um dos textos chaves para a minha compreensão e para o meu consolo, né? Está em Romanos, capítulo 8, e o versículo 5 e 9, que é o estudo que eu quero fazer essa manhã com vocês. Romanos, capítulo 8, versículo 6 e 9. Talvez as pessoas que vivam a fé desse lado, elas nunca sentiram essa necessidade que eu senti. Eu só senti essa necessidade quando Deus me botou num lugar que igreja e comportamento não preenchia. Não dizia nada. Eu precisava realmente de um poder extraordinário, e preciso. Que seja algo muito mais maior do que simplesmente o meu excelente comportamento cristão. Se é que ele é excelente, ou é deficiente, ou não é. Meus queridos, Paulo em Romanos, capítulo 8, versículos 5 e 9, ele define a jornada cristã de como a gente pode se tornar uma pessoa espiritual. E quando a gente se torna uma pessoa espiritual, a gente se encontra com Deus. É aí quando a gente tem um encontro com Deus. Olha o que a Bíblia diz, versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas de quê? Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do quê? Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A Bíblia aqui está dizendo para nós que todo ser humano tem duas naturezas. Uma natureza carnal e uma natureza espiritual. Até aqui não existe nada de novo. Mas o que vai determinar a sua conexão com Deus é se você está vivendo dentro da sua natureza carnal ou se você está vivendo dentro da sua natureza espiritual. Os versos 5 e 6, vamos agora voltar ao texto com mais calma, né? Nos versos 5 e 6, Paulo fala de duas naturezas que lutam dentro do ser humano. Essas naturezas, a carnal e a espiritual, são antagônicas. Isso quer dizer o quê? Que para uma das duas naturezas tomar conta de você, vai ter uma batalha. Vai ser muito difícil. Se uma natureza está dominando você, há paz no seu coração. Mas se a outra natureza tentar lutar contra essa natureza, vai haver um conflito no seu coração. Porque você tem a sua natureza carnal e você tem a natureza espiritual. O sucesso ou o fracasso do indivíduo na vida espiritual está diretamente ligado à natureza que domina o coração dele. A natureza carnal, ela é dominada pelo nosso ego. Ao passo que a natureza espiritual é dominada pelo Espírito Santo. Aí eu podia fazer uma pergunta agora para vocês, que essa é a pergunta que eu faço para mim. Você olhando a sua natureza, o teu coração, tudo que você faz, você é dominado pela sua vontade ou você é dominado pelo Espírito Santo? Você tem que ser capaz de responder essa pergunta. E você tem que responder honestamente. Porque você pode dizer assim, não, eu olho para o meu comportamento e eu não vejo nada de errado, então eu sou dominado pelo Espírito Santo. A tendência é essa. E é isso que o nosso estudo vai mostrar hoje, de que lado a gente está. O estudo do sermão dessa manhã é para ajudar cada um de nós a entender o que é a natureza carnal e o que é espiritual. Agora, a gente tem que entender que a natureza carnal, ela é dominada pelo egoísmo, ela é dominada pelo eu. É você que controla essa natureza. Se voltarmos ao verso 5 e 6, lá diz assim, porque os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que são do Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne vai levar a gente para a morte e a inclinação do Espírito vai levar a gente para a vida eterna. Esses versos mostram um contraste entre duas naturezas. Uma natureza carnal que vai levar a gente à morte eterna e uma natureza espiritual que, dominada pelo Espírito, vai levar a gente para viver a vida eterna.
Essas duas naturezas dentro da nossa alma devem produzir uma grande batalha espiritual. E essa batalha é invisível. E tudo que é invisível é difícil. Tudo que é invisível é difícil. É por isso que a gente tem dificuldade de ser bom cristão. Porque a vida cristã, ela cresce na área espiritual. É muito fácil manter um bom comportamento. Eu falei assim, eu não vou beber cerveja. Não bebo cerveja, acabou, se não bebo. Se você é um nordestino cabeça dura mesmo, você diz que vai fazer e você faz mesmo. E você ainda bate no peito e diz, eu sou macho, eu disse que ia fazer e fiz. O ego, ele é assim, ele entra dentro de você e diz, isso aqui, ó, eu fiz isso. Eu era um pobre, coitado, fumado, saí lá da roça, trabalhei, dei duro, hoje eu sou médico, aqui, ó. Eu sou duro, eu sei o valor, aqui, ó, eu dei o meu suor. A natureza carnal, ela é assim. A gente vê o resultado. Mas a espiritual, não. A natureza espiritual, a gente não vê. Então, essa batalha entre as duas naturezas é uma batalha que ocorre dentro do coração. Essas duas naturezas dentro da nossa alma devem produzir uma guerra espiritual interior. É aqui onde começa a batalha do conflito dos séculos dentro dos seres humanos. É verdade que existe um conflito cósmico entre Deus e Satanás, e existe um conflito cósmico entre o bem e o mal. Mas onde é que você está nesse conflito? Você está participando desse conflito? Na hora que você decidir entrar nesse conflito dos séculos, a primeira batalha que vai ser travada é essa que ninguém vê, dentro do coração, entre a natureza carnal e a natureza espiritual. Se você estava 50 anos na igreja, como eu estava, e nunca tinha percebido que tinha batalha, coisa nenhuma dentro do meu coração, isso significa que você já estava de um lado. Já tinha uma natureza que conquistou você. Porque você já não tinha mais conflito na alma. E essa é a maioria dos irmãos da igreja. Aliás, eu acho que é aí onde nós estamos como adventistas. Nós podemos estar ganhando a batalha do comportamento, que é a batalha da natureza carnal. Porque a carne produz um comportamento excelente, um comportamento que não deixa a desejar nada. Mas ao mesmo tempo que você tem essa vitória da batalha do comportamento, você está perdendo a batalha espiritual. Porque a sua natureza carnal, ela conquistou o seu coração, já ela domina você sem você perceber. É interessante que Paulo, ele fala dessa batalha cósmica do conflito dos séculos em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Esse é outro texto que eu quero ler agora. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Olha o que Paulo fala aqui. Ele define claramente como é essa batalha espiritual. Note que eu estou tentando levar a gente a pensar espiritualmente, não carnalmente. Efésios 6,12, Paulo diz, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestes. Esse texto bíblico dá até medo, não dá? Vai dar até medo nesse verso. Porque esse verso diz assim, a sua batalha não é contra carne e sangue. Então a sua batalha não é contra Deus Bezerra, a sua batalha não é contra o pastor Manolo, a sua batalha não é contra o seu pai, não é contra seu irmão. Você pode ter um monte de inimigo, e ter inimigo no trabalho, e ter raiva de todo mundo, e viver a vida nesse inferno desgraçado de querer ser melhor que os outros e tudo. E o diabo, ele dá risada, ele fala assim, coitado, ele está pensando que a guerra dele é com as pessoas. Mas a guerra dele é espiritual, ele já perdeu essa guerra. Paulo está dizendo aqui, essa batalha é contra principados. Essa batalha é contra potestades, contra o príncipe das trevas. A gente não consegue nem entender o que é isso. Contra o príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais. O que Paulo está dizendo é assim, olha, o teu inimigo na vida cristã é o capeta, é os demônios. Estes são os seus inimigos. Então você abre o seu olho, porque o pastor, ou o irmão fulano, ou o teu irmão, ou o irmão ciclano, que você pensa que é o teu tropeço, que é o teu problema, as pessoas é que são o problema. O seu problema são os demônios, o seu problema são o diabo, o seu problema são as forças espirituais invisíveis. Uau, isso dá até medo, né? Isso dá até medo. Note que a batalha não é travada contra carne ou sangue, mas contra inimigos invisíveis. Eu estou falando agora a batalha espiritual das trevas, mas a batalha espiritual da luz também é a favor de Deus. É conectar-se com Deus, mas é espiritual. Portanto, o conflito, ele é de natureza espiritual. Se o conflito dos séculos é de natureza espiritual, aqueles que vivem pela natureza carnal não estão envolvidos no conflito dos séculos. Mas como é que o senhor pode falar isso? É verdade. A natureza carnal, quando ela domina, ela aliena você dessa batalha, porque a batalha do conflito do século é espiritual. Se você quer participar da batalha do conflito dos séculos, você tem que aguçar a sua natureza espiritual. É por isso que nós temos duas naturezas. Nós reconhecemos a existência do conflito, falamos sobre ele,
pregamos sobre ele, lemos sobre ele, mas a maioria dos adventistas estão completamente fora da batalha do conflito dos sexos. E eu digo mais, quer você reconheça as duas naturezas ou não reconheça, quer você creia ou não creia que ela existe dentro de você, Deus colocou isso aí dentro de você. Antes de você pecar, você era totalmente dominado pela sua natureza espiritual. A natureza carnal, ela não veio no seu DNA quando Deus criou você. Ela entrou dentro de você quando os nossos primeiros pais escolheram obedecer a uma outra pessoa que não fosse a Deus. Então, a outra natureza, ela se aguçou. E hoje nós temos a batalha das duas naturezas. E agora temos que fazer uma escolha. Porque dominados pela natureza carnal, nós somos completamente alienados do conflito dos séculos. A batalha que nós estamos travando para ser cristãos é outra batalha, é a batalha do comportamento. Essa é a batalha que nós estamos batalhando. E a batalha do comportamento não é uma batalha espiritual. Porque, vou dizer, eu tenho uma namorada e eu sou tentado a fazer sexo com ela, e a gente, não vamos fazer porque isso é pecado, então a gente não faz sexo, e a gente casa virgem, louvado seja Deus. Essa é a batalha do comportamento. Essa é a batalha do comportamento, essa não é a batalha espiritual. Ela pode se tornar batalha espiritual também. Mas você tem o potencial de usar o seu comportamento para o bem ou para o mal. Quando você escolhe e decide fazer o bem, essa é a batalha do comportamento, mas não é a batalha do conflito dos sexos. A verdadeira batalha que vai colocar você numa guerra é a batalha do coração, não é a batalha do comportamento. Porque o coração pode dizer uma coisa e o comportamento pode dizer outra. Vocês sabem disso, né? O coração pode estar em algum lugar diferente e o comportamento mostra. É a pessoa que te dá um presente e você olha e fala, ai, que coisa mais horrível que essa mulher me deu. Aí você olha e fala, nossa, muito obrigado, adorei o seu presente. Você viu só? Se a batalha do comportamento é a batalha do coração. A batalha do coração é uma batalha espiritual. Agora, se a Bíblia diz em João 4:24 que Deus é espírito, a única maneira de nos conectarmos com Deus é pela natureza espiritual. Deus colocou dentro de cada ser humano uma sensibilidade espiritual, que no dia que essa sensibilidade espiritual ela for despertada, ela vai conectar você com Deus, ela vai atrair você por Deus. Mas quando você vive na natureza carnal, e tudo é carnal, vai ser muito difícil você ser sensível às coisas de Deus. É por isso que se o hino tiver 7 estrofes, você diz, meu pai, que hino grande danado é esse? Aí se o cara se ajoelha aqui e faz uma oração de 5 minutos com 2, você diz, Senhor, tem misericórdia, meu joelho não está aguentando mais. Aí Paulo diz assim, as coisas da carne, elas são atraídas pelas coisas da carne. As coisas espirituais, por exemplo, Moisés jejuou 40 dias, eu não consigo jejuar nenhum dia, quanto mais 40. As coisas da carne são diferentes. A batalha do comportamento é fácil de ganhar. Mas a verdadeira batalha que conecta a gente com Deus não é do comportamento, não é dessa vida de que a gente bate no peito e se orgulha de adventista. A batalha que vai conectar você com Deus é uma batalha espiritual, porque a Bíblia diz que Deus é espírito. E quando você desenvolve a natureza espiritual, o Espírito Santo tem que tomar conta dessa natureza. Você perde o controle da natureza carnal, que é dirigida pelo ego. Você controla tudo, comportamento, ações, pensamentos, o que você quiser. Mas a batalha, a natureza espiritual, quando ela começa a dominar você, você começa a perder controle, porque é o Espírito Santo que vai tomando controle de você. E vai chegar um ponto que você vai dizer como Paulo, em Gálatas 2:20, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Agora, existe uma coisa interessante na natureza carnal. A natureza carnal, ela tem a capacidade de produzir uma espiritualidade fake. É uma espiritualidade falsa. É quando a mente diz para você, né, olha, você... dá a nota de $50, porque quando você der de 50, Deus vai ver que você deu mais. Então Ele vai te abençoar mais. Olha, você não faz isso não, porque se o pessoal da igreja ver você fazendo isso aí, você vai perder o seu cargo de ancião. A natureza carnal, ela trabalha assim. Ela quer mostrar um comportamento que é espiritual. Eu sei bem o que é isso, porque eu fui assim muito tempo. Né? Eu não tenho vergonha de dizer não, até aqui mesmo, porque eu era pastor aqui na época, né? E eu pregava o sermão para a porta da igreja. Se o povo passasse, pastor, que sermão maravilhoso, que sermão grandioso, eu ia me embora todo cheio. Hoje eu preguei um sermãozaço. Se o povo passasse, ninguém dissesse nada, eu falei, o sermão hoje foi uma porcaria. Ninguém me disse nada. Essa é a natureza carnal, irmãos. A natureza carnal, ela trabalha assim, ela trabalha para receber praise para os outros. Eu quando vou lá no Facebook dos irmãos e fico olhando lá,
Ai, 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 Senhor, misericórdia desse Facebook, essas redes sociais aí, né? O povo bota tudo lá da pior maneira que puder botar para conseguir like, para conseguir o povo dizer, uau, o ser humano quer praise, essa é a natureza carnal. A natureza carnal, ela trabalha para si próprio, ela vê o custo-benefício. É assim que a natureza carnal, ela trabalha. Meus queridos, quando a gente lê o verso 7 e 8, voltando ao texto original de Romanos capítulo 8, vamos ler o verso 7 e 8. Diz assim, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem fazer o quê? Os que estão na carne não podem o quê? Deus não se agrada de bom comportamento. Porque a carne, a natureza carnal, ela diz para você, olha, não transgrida o sábado, não faz isso, não faz aquilo. Olha, faz isso, faz isso. E você então, para mostrar que é um bom cristão para todo mundo, você começa a batalha do comportamento. Então você entra no conflito do comportamento. Mas esse comportamento não pode agradar a Deus. Por exemplo, se você chega na igreja cedo, todo dia cedo, para você ver que você é um bom cristão, Deus, essa batalha, você está se separando de Deus com essa batalha. Mas quando você está cheio do Espírito de Deus, e o Espírito de Deus diz assim, hoje é o dia de ir para a casa do Senhor. E eu me acordo cedo já cantando e louvando para ir para a casa do Senhor. E eu chego aqui na casa do Senhor, meia hora antes, me ajoelho, encontro com o meu Senhor, e eu louvo ao Senhor. Veja, é o mesmo tipo de comportamento. Mas um comportamento foi gerado pela natureza carnal, e outro comportamento foi gerado pela natureza espiritual. O Espírito Santo impeliu você. Na igreja apostólica, era o Espírito Santo que mudava o curso da vida das pessoas. Na igreja apostólica, era o Espírito Santo que dirigia as pessoas. No ministério de Jesus, era o Espírito Santo que dizia assim, cura esse, não cura aquele, fala isso, não fala aquilo. É assim que o Espírito Santo trabalha nas pessoas. É o poder de Deus dominando a vida da pessoa. Deus é Espírito, a gente só vai encontrar com Ele na natureza espiritual. Mas quando a gente fala de espiritualidade, quando a gente fala de coisas invisíveis, a igreja fica meio agitada. A igreja fica meio agitada. Quando a Bíblia diz que a inclinação da carne é inimizade contra Deus, está dizendo que o homem criado à imagem e semelhança de Deus, redimido por Deus, ele não busca naturalmente as coisas de Deus. Ele não busca naturalmente as coisas de Deus. A natureza carnal, como ela é pecaminosa, ela separa o homem de Deus. Agora, quando a natureza carnal separa o homem de Deus, ela não separa o homem de Deus para ficar com Satanás. Não, não é assim. A natureza carnal, quando ela separa o homem de Deus, ela separa o homem de Deus para ele ser o seu próprio Deus. Porque é você que vai tomar conta da sua vida, é o seu ego. O inimigo, ele separa você de Deus para você amar mais a você do que qualquer outra pessoa. Então tudo é para a glória própria. É por isso que todo mundo quer o seu espaço. E às vezes tem gente que não consegue espaço em lugar nenhum, aí consegue nas redes sociais. Vai lá, botar o bloco dele na rua, expor a vida dele, mostrar tudo que ele faz. Tem gente que hoje eu estou comendo feijão com arroz, aí bate uma foto, olha aqui o feijão com arroz, aí um monte vai botar like lá, e a pessoa fica feliz. Você viu lá o meu almoço hoje, recebeu 100 likes, só glória. Isso é a natureza carnal, irmãos. A gente bota uma roupa bonita aqui, aí o outro vem e fala, nossa, que vestido lindo, você está linda. Você fala, olha, as meninas gostaram da minha roupa hoje. Isso é a natureza carnal, querendo fazer você espiritual, querendo fazer você agradar o povo, querendo fazer... a Bíblia está dizendo aqui, esse tipo de cristão, ele se afasta de Deus. E ele se afasta de Deus por quê? Porque a natureza carnal, ela promove o self, a você mesmo. Se você vai amando mais e mais a você, e você vai se afastando de Deus. Porque a inclinação da carne, ela separa o homem de Deus, ela não está sujeita a Deus. E há um texto em Isaías 59, 2, que eu vou mencionar rápido, que diz assim, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O que é que separa a gente de Deus? São os pecados da natureza carnal. Esses pecados que promovem o nosso ego. Né? Até a comida. A gente quer elogio, a gente quer elogio pelo carro que a gente dirige, a gente chega um carro e quer mostrar o carro na igreja para todo mundo. A natureza carnal ela é tão terrível que ela vai usando você sem perceber. Então, eu vou comprar um carrinho para o meu bebê, eu tenho que comprar da melhor marca. Então, eu vou comprar um casaco para mim, eu tenho que comprar o da melhor marca. Tudo da gente tem que ser melhor. Se eu vou casar minha filha, ela vai ter o melhor casamento da igreja. A natureza carnal, ela quer sempre o melhor.
A natureza carnal quer fazer a gente sempre ficar primeiro. A natureza carnal, ela é dominada pelo ego. E essas coisas acontecem sem a gente perceber. E são esses pecados que nos afastam de Deus. São esses pecados que tiram a alegria da salvação. Existem dois tipos de pecados. Existem os pecados da natureza carnal e existem os pecados da natureza espiritual. Os pecados da natureza carnal, eles são visíveis. Porque se você adulterar, todo mundo vai saber que você adulterou, né? Se você roubar, alguém pode pegar você roubando uma câmera. Agora tem câmera em todo canto, né? Eu ando com a minha mulher e falo, olha, você não cospe aí no chão não, porque tem uma câmera olhando para você. Até onde eu cuspo, a mulher briga comigo agora. Tem câmera em todo canto agora. Você cuidado que você vai fazer. Então as pessoas estão ficando honestas por causa das câmeras. É duro isso. A natureza carnal, ela opera assim, né? Existem dois tipos de pecados. Os pecados carnais e os pecados espirituais. Eu vou falar primeiro dos pecados carnais, lá na frente eu volto para os espirituais. Gálatas 5, 19 e 21, não tenho tempo para ler, mas vou mencionar e você pode conferir. Gálatas 5, 19 a 21, fala dos pecados carnais que se manifestam no comportamento da pessoa. E lá diz assim, adultério, fornicação, lascívia, pelejas, dissensões, iras, porfia é contendas, né? Emulação é competição, é disputa. Homicídios, bebedices, glutonaria, que a gente come. E coisas semelhantes a essas. Quer dizer, a lista de pecados carnais são tão grandes que Paulo diz assim, e essas coisas semelhantes a elas. Mas vocês podem olhar que todas essas coisas são coisas que satisfazem a natureza carnal. Como o adultério e fornicação. Fornicação é o adultério de solteiro. Se você não sabe o que é fornicação, fornicação é quando dois namorados fazem sexo, isso é fornicação. Se eles são casados com outra mulher de outro marido, é um adultério. Adultério é quando é casado, fornicação é quando é solteiro, mas é a mesma coisa. Fornicação e adultério tem a ver com pecados sexuais, que satisfaz a carne. Lascívia é um pecado carnal, é quando você se veste sensualmente para chamar a atenção. Quando você é lascívia, né? Quando você faz alguma coisa com intenções sexuais, isso é o pecado da lascívia. Dissensões, iras. Aqui entra a fofoca, fala mal do outro, essa coisa toda. Os pecados da carne, eles são visíveis, não tem como ver. Existem alguns pecados que se manifestam nas duas naturezas, porque eles nascem na natureza espiritual e se consuma na carnal. Por exemplo, a ira. Você fica irado com a sua mulher assim, né? E você respira fundo, mas a ira fica ali dentro, você não faz nada, né? Quando você brigou com a mulher e fica tão irado, você pega os pratos e pá, aí o teu pecado ficou carnal já. Porque a ira é um pecado espiritual que ninguém vê que você está irado, mas quando a ira passa para a carne ou qualquer atitude, o pecado da ira, ele é tão grave, porque, por exemplo, eu fui no carro viajando com a minha mulher, então a gente entra numa conversa, daqui a pouco eu entro numa conversa meio sensível, que eu discordei dela, eu aumentei a minha voz, eu já pequei aí, porque se eu aumentei a minha voz é porque eu quero dominar o pensamento dela. A natureza carnal, ela reage instantaneamente, inconscientemente, involuntariamente. Ela simplesmente quer dominar. A natureza carnal, ela vive para beneficiar e satisfazer o ego. Tudo que você faz é em benefício próprio. É assim que a natureza carnal, ela opera. Inconscientemente, começamos a desenvolver uma justiça própria que trabalha para a nossa salvação. Eu chamo isso de religiosidade. Religiosidade, nesse contexto, é um conjunto de comportamentos e regras que visa a salvação de uma pessoa. Isso é religiosidade. Eu vou repetir, que isso aqui é muito importante. Nós somos excelentes religiosos e péssimos cristãos. O que é o religioso? Religiosidade é um conjunto de comportamento e regras que visa a salvação de uma pessoa. E nesse contexto, a religiosidade é fruto da natureza carnal. É por isso que você procura fazer as coisas tudo para ser um bom religioso e um bom cristão. E as pessoas olharem para você e não dizer para você que não tem nada errado. Mas Paulo diz que a inimizade contra Deus, ela é indireta. Porque fazemos tudo para agradar a Deus, mas na verdade terminamos agradando a quem? A nós mesmos. Eu sou um pecador miserável. Essa é a palavra mesmo. Eu assumi uma igreja aqui em San Antônio, e essa igreja, eu cheguei lá sem nem saber falar inglês direito. Eu tive que ir para lá ser pastor para aprender inglês. E eu fiquei tão feliz, achei que era o melhor do mundo. Igreja de 300 membros de San Antônio.
Eu cheguei lá achando que era o rei do universo. Depois eu descobri que eles chamaram 7 pastores americanos, nenhum aceitou para aquela igreja, mandaram eu para lá, porque ninguém queria ir. Aí eu passei de king para criado, né, para o resto, que ninguém queria, então ficou para mim, né? Olha Deus como é que ele trabalha, foi assim mesmo. Depois eu descobri os problemas que tinha lá. Meu pai, misericórdia. Mas é interessante que em pouco tempo eu fiquei tão orgulhoso de ser pastor daquela igreja, a natureza carnal. Era a natureza carnal como é que ela trabalha. Eu fiquei tão orgulhoso porque o dízimo da igreja era $45 mil. Depois de 2 anos estava em 175 mil. E eu fiquei tão orgulhoso. Fazia 10 anos, batizou uma alma, eu em 2 anos batei 50. Então, eu saí ali pensando que era o melhor. Eu saí dali para ir lá para onde Deus me mandou, achando que era um homem maior sucesso no ministério. Mas Deus me mandou para lá para ver que eu não era absolutamente nada. Apenas que eu era um homem e um pastor carnal, vivendo do resultado da minha carnalidade. Mas não pensa que eu mudei não, hein? Eu estou aqui pregando, mas estou no mesmo barco. Estou no mesmo barco, na mesma luta. Eu só agradeço a Deus que agora eu sei o caminho. Andar nele é outra história. Agora, saber para onde andar, já é meio caminho andado. Porque é aí que está a guerra. Eu estou começando a entrar nessa batalha, porque eu nem sabia que tinha natureza espiritual. Eu achava que a minha natureza carnal era espiritual, como todo mundo acha. Mas aos poucos a palavra de Deus vai mostrando. E tem uma coisa aqui que Paulo falou, que mexeu muito comigo, porque Paulo diz assim, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E a natureza, ele tem um texto aqui, quer ver? Eu vou voltar a ler para vocês verem. Paulo diz assim, ó, ele diz assim, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Eu fiquei pensando, mas como é que a minha vida espiritual e cristã é contra a lei de Deus? E eu comecei a ver, mas em que contexto Paulo está falando isso, né? Mas então, eu descobri que Romanos 13:10, Paulo diz assim, o cumprimento da lei é o quê? O que é o cumprimento da lei? É o amor. O cumprimento da lei é o amor. Se nós cumprimos a lei, mas não amamos, não cumprimos a lei. Não cumprimos a lei. E aqui que está o problema. Porque nós cumprimos a lei pela natureza carnal. Quando a gente cumpre a lei, porque o Espírito Santo toma conta do comportamento e faz com que a gente cumpra a lei, o resultado do cumprimento da lei é uma vida cheia de amor pelo próximo. Porque o cumprimento da lei é o amor. É por isso que o texto diz que a natureza carnal, ela é contra a lei. Porque a gente cumpre a lei, mas não ama. É um comportamento diferente. Assim, meus queridos, nós temos vivido a nossa natureza carnal, que nos faz bons religiosos, pensamos que somos bons cristãos, mas não temos um compromisso de plena e completa entrega. Não amamos, não temos o poder de Deus para fazer milagres, para curar pessoas. Não temos os frutos do Espírito Santo. Não vivemos para mais servir ao próximo. O nosso cristianismo ele é extremamente deficiente, porque ele é um cristianismo carnal. E eu me incluo. Vivendo na natureza carnal, nós nunca poderemos produzir os frutos do Espírito. E sem eles nunca poderemos agradar a Deus. É por isso que a natureza carnal ela não agrada a Deus. Ela faz trabalho missionário, ela vem aqui, canta, ela dá dinheiro para construir templo, ela faz tudo que é suposto fazer para agradar a Deus. Mas como é feito para promover o ego, Deus não aceita e não agrada a Deus. A mesma coisa, o mesmo comportamento tem que ser produzido vindo completamente do Espírito Santo. E meus queridos, eu chamo isso de falsa espiritualidade. Isso chama-se falsa espiritualidade. E uma coisa interessante, e essa é a última parte do meu sermão agora, que eu vou falar da natureza espiritual. Até que eu estava falando da carnal. Agora eu vou falar da natureza espiritual, que é a que a gente não tem, o que está adormecida, né? A gente tem, mas está adormecida. Quando Paulo escreveu isso para a igreja de Roma, ele estava escrevendo isso para adventistas do 7º dia. Ele não estava escrevendo isso para pagãos, não. Ele estava falando para as pessoas que estavam dentro da igreja, que tinham o temor de Deus, que guardavam a lei e que eram praticantes da fé. Agora, no verso 9, Paulo fala de Romanos 8, que é pela natureza espiritual que nós somos afiliados a Deus e que o nosso corpo se torna o templo do Espírito Santo. Eu nunca tinha entendido isso. Eu cheguei até a pregar, dizer, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, então a gente tem que cuidar. Não, o nosso corpo se torna o templo do Espírito Santo quando a natureza carnal ela começa a crescer e desenvolver e destruir a natureza carnal e tomar conta do coração, e aí o Espírito Santo vai dirigir a sua vida, não é mais você. Você perde o controle, então o seu corpo se torna o templo do Espírito Santo.
Mas enquanto nosso corpo está vivendo nessa natureza carnal, alimentando o nosso ego, ele não é o templo do Espírito Santo. Porque o templo do Espírito Santo é quando o corpo é dominado pelo Espírito Santo. O último versículo que eu quero analisar com vocês essa manhã está no versículo 9, 8, 9. Diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A natureza espiritual, irmãos, ela é dominada pelo Espírito Santo. E essa cirurgia, ela vem com muita dor. Essa cirurgia é uma batalha espiritual que é travada dentro do coração. É quando você decide entrar no grande conflito. A primeira batalha do grande conflito que cada cristão vai ter que travar. Quando você vencer essa batalha do coração, você esteja preparado, porque você vai enfrentar os demônios e o capeta. Essas são as batalhas que vêm depois. Porque quando a vida começa a ser controlada pelo Espírito Santo, vocês já perceberam que o ministério de Jesus era cheio de demônio por trás de tudo quanto é lado? Você vai ser a vida da gente quando o Espírito Santo tomar conta do coração da gente. Você vai ver os demônios andando atrás de você para acabar com você. Mas você também vai ver o poder do Espírito Santo de Deus dominando você como você nunca viu na sua vida. E aí você vai dizer assim: já não sou mais quem vivo, agora Cristo tomou conta de tudo e as coisas aqui embaixo para mim não tem mais valor. Aí não tem mais valor se a roupa é de marca, não tem mais valor se o sapato é de marca, não tem valor se a igreja é chique, se aquilo é bom, nada tem mais valor. Porque a vida é vivida para glorificar a Deus, dirigida pelo Espírito Santo. Esses são os remanescentes, esses são os que estão se preparando para a volta de Jesus. A gente fica pregando sobre profecia, eu não estou contra, eu prego também. E a gente diz: Jesus vem, e eu oro: Senhor, não vem semana que vem, porque eu não estou pronto ainda. Não vem. O povo está orando para tu vir o ano que vem, mas não vem, com pandemia, com tudo. Não vem, porque se vir agora eu estou perdido. A misericórdia de Deus sabe que você não está pronto. Sabe que você está vivendo essa vida espiritual fake, pela carne. Sabe que você ainda não se rendeu. Você está na luta do comportamento, mas não na batalha do coração, para que a sua natureza espiritual domine você. Que as pessoas olhem para você e vejam a glória do Altíssimo resplandecendo na sua vida. E eu, às vezes, sou até suspeito para pregar isso, que eu estou tão longe disso. Eu, às vezes, prego até com raiva aqui da frente. Isso faz mal. Ultimamente, estou tentando ficar mais calmo aqui do púlpito agora. Falar com mais amor, mais dócil. Mas eu só vou conseguir quando o Espírito Santo me dominar. Não consigo fazer isso por mim mesmo. Meus queridos, quando o Espírito Santo domina o coração, a natureza egoísta é derrotada. O comportamento, os atos, as ações, os pensamentos, tudo na vida vai viver para promover o reino e a glória de Deus. A pessoa desaparece completamente. É por isso que Paulo estava dando essa declaração para a igreja romana, porque o versículo 9 vem depois que ele define o que é carnal e o que é espiritual. Aí ele diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que Deus habita em vós. Nota que ele fala da presença do Espírito Santo na natureza espiritual. E há uma coisa que você precisa entender. O Espírito Santo de Deus, ele trabalha com todo mundo e está dentro de todo mundo. Você tem o Espírito Santo? Tem o Espírito Santo. É por isso que você está aqui. Por exemplo, quando você está batalhando a batalha do comportamento, né? Aí você faz uma coisa que você se sente culpado. Né? Aí você se sente tremendamente culpado. Aí o Espírito Santo vem e trabalha com você. Então, na natureza carnal, há a presença do Espírito Santo trabalhando com você. Mas a natureza espiritual, ela domina quando você recebe o batismo do Espírito Santo. E é isso que a gente chama de chuva serôdia. É quando você se rende completamente. Notem bem, a religiosidade, ela é medida pelo comportamento. Mas a espiritualidade, ela é medida pelo quê? Pelo coração. É por isso que Deus disse a Samuel assim: o Davizinho era frangotinho, pequenininho, os irmãos tudo bonitão. Deus disse assim: olha, eu não olho para a aparência, eu não olho para o comportamento. Eu olho para o quê? Eu olho para o coração. Meus irmãos, vamos mudar de batalha. Vamos parar de batalhar pelo comportamento, vamos batalhar pelo coração. Nós adventistas temos uma dificuldade tremenda de falar isso, sabia? Porque quando eu digo assim, esqueça o comportamento, você não vai ser julgado. Não, mas então todo mundo vai fazer o que quer. Mas como? Se deu o coração. Se o Espírito Santo tomou o coração, como é que vai fazer o que quer? Não existe isso. Eu estava falando com um amigo meu, que é muito chegado e muito mais cristão que eu, e a gente está falando sobre isso, eu falei para ele assim: olha, eu estou cansado dessa canga adventista. Eu descobri agora que eu preciso dar meu coração. Que quando o Espírito Santo toma meu coração, minha vida vai ser feliz. Ele falou: não, mas você não pode pregar isso, porque se você pregar isso, o que as pessoas vão dizer? E o outro lado? E o comportamento? Eu falei: o comportamento é o Espírito Santo que vai determinar como vai ser.
Porque eu não posso determinar o meu comportamento quando o meu coração ficar cheio do Espírito Santo. Eu não sei como vai ser o meu comportamento. Eu sei o meu comportamento agora, eu sei. Agora eu sei o que eu faço e o que eu não faço, e as batalhas que eu luto para fazer e não fazer. Mas quando o Espírito Santo tomar o coração, eu não sei como vai ser a minha vida, porque ela vai ser dirigida pelo Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo vai fazer essa mudança. A natureza espiritual tem se tornado um grande mistério para os cristãos. E meus queridos, nós não falamos muito do recebimento do Espírito Santo e do seu poder. A gente não quer falar sobre esse texto de Efésios 6:12, que Paulo fala que o nosso inimigo é as potestades da maldade, né? Invisíveis, que a gente não vê. Isso é místico. Esse misticismo, a natureza espiritual. Mas notem bem, eu vou dizer uma coisa para vocês. Satanás está mostrando para nós de que Deus colocou um senso espiritual dentro do ser humano. E ele está pegando esse senso espiritual e está usando para o mundo negativo, para o mundo errado. Por exemplo, eu fico pensando assim, como é que os filhos das trevas têm usado os poderes espirituais para promover Satanás? Por exemplo, a magia negra, a feitiçaria, o candomblé, a ubanda, o satanismo, o voodoo. Esse povo vai num terreiro lá e bota aquele zabumba e começa a bater o zabumba, a fumaça começa a correr e eles começam a invocar os demônios e daqui a pouco baixa aqueles demônios lá no terreiro deles e baixa o próprio Satanás no terreiro deles e ele se conecta com esse povo, né? E o que dizer de uma sessão espírita? De que esse povo se reúne e começa a invocar os espíritos e daqui a pouco uma pessoa que morreu no século passado aparece na sessão espírita. Que poder é esse que esse povo tem para invocar o poder espiritual maligno? E esse poder se manifesta no meio deles. Isso quer dizer que nós podemos conversar com os anjos. Isso quer dizer que a nossa espiritualidade ela pode crescer num nível que a gente pode se conectar com o Espírito Santo e ouvir a voz dele e ver o Espírito Santo falando ao nosso coração. A gente pode se conectar com o nosso anjo da guarda, com esses seres celestiais, porque se esse povo se conecta com os espíritos demônios do diabo, é porque nós também podemos nos conectar com esses anjos espirituais e com esses seres celestiais e com o Espírito Santo que está presente aqui na terra para nos ajudar. Meus queridos, nós estamos vivendo uma espiritualidade fake, estamos longe do Senhor. E essa vida cristã que a gente tem vivido tem nos colocado para longe do Senhor. É por isso que Paulo diz que a gente não está de acordo com a lei, porque a gente guarda a lei, mas não ama. A natureza espiritual, quando ela vai crescendo e se envolvendo, o Espírito Santo de Deus vai tomando conta da nossa vida. E às vezes eu fico pensando assim, mas o que está impedindo a gente de receber essa bênção da espiritualidade? E eu cheguei à conclusão que o que está impedindo não são os pecados carnais. Não são. Porque quando você comete o pecado carnal, a pessoa bota você para fora da igreja em 2 minutos. A igreja disciplina você, elimina você. Sabe o que está nos impedindo de receber? São os pecados espirituais. Isso mesmo. Nunca viu essa terminologia, pecados espirituais? Mas ela existe. O que está nos impedindo de receber essa plenitude do poder do Espírito Santo e fazer a nossa natureza espiritual crescer e derrotar a carnal, quem está impedindo são os pecados espirituais que tiram a alegria da salvação do coração. Esses pecados espirituais são pecados invisíveis que a gente não pode ver, né? Inveja do outro. Fulano comprou uma casa de 4 quartos, eu comprei uma de 5. Inveja, raiva, arrogância, soberba, orgulho, hipocrisia, julgar os outros, ganância, cobiça, se achar melhor que os outros. A lista de pecados espirituais pode ser imensa, porque os pecados espirituais a gente comete e ninguém vê. Os pecados espirituais, eles não comprometem o nosso comportamento social na igreja. E nem fora dela. Mas eles comprometem o nosso relacionamento com Deus. Se você percebe ou não percebe, esses pecados espirituais, eles estão destruindo você por dentro. E a natureza carnal fica lutando para você ter um bom comportamento e dizer para você mesmo que você está bem. Que você está ok. E isso explica a indiferença espiritual que existe hoje dentro da igreja. O que está destruindo os cristãos de realmente se conectarem com Deus, que é Espírito, é os pecados espirituais que está dentro de cada um de nós que ninguém vê.
Interessante que Jesus olhou para aquela mulher samaritana e ele disse assim: já vem a hora que os verdadeiros adoradores vão se levantar e vão adorar o Senhor em espírito e em verdade. A igreja adventista é a igreja que Deus escolheu para anunciar o segundo advento, mas essa igreja não tem adorado a Deus em espírito e em verdade. E eu não estou falando da igreja organização, eu estou falando de mim, de você, de cada membro, porque só você sabe o que está no coração. Jesus disse para a gente não julgar ninguém, porque a gente não sabe o que tem no coração. E Jesus não vai julgar comportamento, Jesus vai julgar o coração de cada um. Nós não podemos julgar o coração. Eu posso medir o cristianismo de uma pessoa da natureza carnal dela, mas eu não posso medir o cristianismo de uma pessoa pela natureza espiritual, porque a espiritualidade dela é medida pelo coração, e só Deus conhece o coração daquela pessoa. Vocês sabem que no dia do juízo, o que vai ser mais terrível, vai ser que no dia do juízo vai ter muita gente que viveu uma vida justa e decente, até pastores, que foram excelentes homens de Deus aos olhos das suas congregações. Mas naquele dia eles vão estar do lado do lago de fogo e enxofre, por causa dos seus pecados espirituais, por causa daquilo que ele tinha lá dentro do seu coração. E eu, quando penso nisso, eu sinto um frio aqui na minha espinha. Porque eu passei muitos anos dentro da igreja como pastor, muito feliz com a minha soberba, com a minha arrogância. Mas agora eu entendi que se eu não marchar essa jornada da natureza espiritual, derrotando a minha natureza carnal, eu corro sérios riscos de perder a minha salvação. Meus queridos, é interessante que o verso 9 termina de uma maneira dramática, porque Paulo diz assim: mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não está nele. Esse é o drama dos membros do adventismo. Eles pensam que estão em Cristo por causa do comportamento que eles produzem, mas Cristo não está neles, porque eles não entregaram o coração a Cristo. Há muitos ministros, eu me incluo, que pensam que estão com Cristo, mas Cristo não está no coração deles, porque eles não têm espiritualidade. Meus queridos amados irmãos, o batismo do Espírito Santo vai nos levar a fazer as mesmas obras que Cristo Jesus fez. Jesus disse: obras maiores vocês vão fazer, mas é o Espírito Santo que vai tomar conta do nosso coração e vai fazer essas obras. No dia do juízo nós descobriremos que nossa vida cristã promoveu mais a nós mesmos do que o reino de Deus. E esse vai ser um dia de grande tragédia. Sabe, queridos, ninguém é melhor que ninguém. Pastores, membros. Às vezes a gente pensa que é melhor que o outro por causa da autoridade, talvez por causa da posição. A luta pela natureza carnal ela é grande, né? Posições, grandeza, riqueza, dinheiro. A lista aí é tão grande. E a natureza carnal vai remando, né? Para sobreviver, querendo o primeiro lugar. Mas quando a natureza espiritual domina você, o Espírito Santo é quem vai dirigir você. É o Espírito Santo que vai dizer a quem você vai ajudar, onde você vai trabalhar, o que você tem que fazer, como educar teu filho. O Espírito Santo, quando ele entra, ele transforma. E aí vem como Paulo disse em Gálatas 2:20, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu viver que eu vivo na carne, eu vivo. Mas eu vivo pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou e morreu por mim. Queridos, essa conversão que eu estou precisando na minha vida, essa conversão que você está precisando, essa é a mensagem que a gente tem que estudar, essa mensagem das duas naturezas, essa mensagem da batalha espiritual que vai ser travada. Nós precisamos estudar. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu, e eu agora, todo mundo está falando disso, né? E eu comecei a falar com ele, porque ele estava se angustiando pela igreja. Ele falou: a igreja tem uma música aí que está entrando no bundo da igreja, o vestuário dos irmãos. E ele estava reclamando, e eu comecei a falar isso para ele. Eu falei: olha, isso é a natureza carnal espiritual, mas tem aqui a natureza espiritual, que é o Espírito Santo que vai dominar. E ele olhou assim e falou: mas isso é muito bonito. Ele falou: mas como é que eu vou receber essa natureza? Como é que o poder do Espírito Santo vai dominar a minha natureza? Eu falei para ele: ainda não sei, mas eu estou a caminho. Ainda não sei, eu estou a caminho. Eu sei que Deus vai honrar a nossa fé. Aqueles que começarem a buscar dar passo. E eu estou dizendo isso, sabe por quê? Porque há coisas na minha vida que eu passei a vida inteira para vencer e não estava conseguindo. Depois que eu entrei nessa guerra dentro do meu coração, buscando as coisas espirituais, e comecei a buscar com fome, com sede, essa jornada que vai me salvar um dia, e eu comecei a vencer coisas que antes eu não conseguia vencer. Há vitórias e batalhas que serão travadas na sua vida, que o Espírito Santo vai lutar por você. E quando o Espírito Santo lutar por você, você vai ser vitorioso, você vai ser feliz, você vai ser alegre, você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus.
Eu quero terminar o sermão, porque eu já estou com mais de 1 hora aqui. Depois, chegar em casa, minha mulher está ouvindo lá, ela vai dizer, você falou mais de 1 hora. E é verdade, hoje eu estou falando muito mesmo. Mas Deus sabe por quê. Eu vou contar uma história e vou terminar. É uma história que eu acho que vocês conhecem. No dia 10 de abril de 1912, partiu do porto de Southampton, na Inglaterra, para New York City, para Nova York, o mais famoso navio já construído até aquele tempo. Como era o nome desse navio? Titanic. Titanic, ou Titanic, ou como você queira chamar. O Titanic, quando ele estava na plataforma de Southampton, para sair vagando os mares do Atlântico, ele era chamado de o insubmergível. O insubmergível. Era assim que ele era chamado. Quando o Titanic navegava nas águas frias do Atlântico Norte, na noite de 14 de abril de 1912, mais especificamente às 11h45 da noite, aquele grande gigante dos mares chocou-se contra um iceberg e começou a submergir. As pessoas não se preocuparam em correr e fazer nada, porque haviam dito para elas que ele era o insubmergível. Então não tinha razão para se preocupar. Só depois de várias horas, na madrugada do dia 15, já a madrugada do dia 15, da noite de 14 para 15, é que eles chegaram à conclusão de que realmente o navio ia afundar. 2.224 pessoas com os tripulantes a bordo estavam dentro daquele navio. 1.500 morreram e perderam a vida naquela noite. E aquele naufrágio ficou marcado para todo sempre na história da humanidade. Mas a história que eu quero contar para vocês não é a história do Titanic. A história que eu quero contar para vocês é de um passageiro que estava dentro do Titanic. Uma história de um homem que foi batizado pelo Espírito Santo e morreu pelo Espírito Santo. Havia um passageiro na Titanic. O nome dele era John Harper. Ele era um pastor batista escocês. Alguns meses antes, a sua esposa havia falecido e ele tinha uma filhinha de 6 anos de idade. Nana era o nome dela. Ele havia recebido um convite para ir no Instituto Moody de Chicago, ficar 3 meses lá, fazendo uma série de evangelismo. E John Harper havia embarcado no Titanic, com a sua filha de 6 anos, em direção à América, com essa missão de pregar o Evangelho. Naquela madrugada de 15 de abril de 1912, quando ele percebeu que o barco ia afundar, ele pegou a sua filhinha. A sua irmã também estava com ele. Ele colocou a irmã no barco salva-vida, deu a filha na mão e disse: cuide dela. Deu um abraço na sua filha. Ele sabia que aquele era o último momento que ele estava vendo a sua filha de 6 anos. A filhinha dele morreu em 1986, com 80 anos de idade. Quando o barco estava descendo, eram mulheres e crianças primeiro. A irmã dele foi com a filha e se salvaram. Ele percebeu que havia chegado o momento final dele fazer a sua última missão evangelística. E tirou o seu colete e deu para o primeiro que ia passando. Ele sabia que não ia salvar. E à medida que o barco foi afundando, ele começou a ir às pessoas. E ele dizia: você já aceitou Jesus na sua vida? Entrega a sua vida a Jesus. Na hora derradeira, no meio daquela convulsão, naquele desespero, aquele homem queria salvar pessoas. Essa era a missão dele. A história diz que o barco se partiu e as pessoas caíram na água fria do Atlântico Norte naquela noite. E John Harper começou a nadar de um lado para o outro. E ele chegou num rapaz que estava agarrado aos destroços de um pedaço do barco. E ele disse: você está salvo? E o rapaz disse: não. Ele disse: então, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. E o rapaz disse: sai daqui, eu não quero ser salvo. E ele saiu nadando nas águas frias de um por um. E ele foi fazendo apelo: crê, você está salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo e sereis salvos. Atos 16:31, essas eram as palavras dele. Aquele homem, ele foi lutando. Daqui a pouco ele voltou de novo para o homem que estava agarrado nos destroços. E ele falou assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Seu apelo era dramático. Finalmente ele nadou em direção ao próximo, mas no meio do caminho a hipotermia se tornou muito grande e ele finalmente sucumbiu.
E a gente pergunta, como é que sabemos disso hoje? Porque o homem que ele estava agarrado naqueles destroços, ele conseguiu se salvar. E 4 anos depois, é uma reunião de sobreviventes do Titanic, e na cidade de Ontário, no Canadá. Esse homem dava o seu testemunho com lágrimas nos olhos, e ele dizia assim: eu sou o último converso de John Harper. Quando eu vi aquele homem sucumbindo dentro d'água, pelas suas últimas palavras, ele falou: crê no Senhor Jesus e serei salvo. E eu vi que ele sucumbiu, e nunca mais eu vi. Eu no meio das águas do Atlântico, naquela noite fria, eu decidi entregar meu coração a Jesus e ser um novo homem. E ele disse: John Harper não viveu para ver essa conversão, mas eu sou o último converso de John Harper. Talvez você vai dizer assim: mas eu nunca ouvi essa história. Google, você vai ficar assustado com tanta coisa que você vai achar dessa história. Esse é o verdadeiro herói do Titanic. Eu não preciso dizer para vocês que essa história dramática nunca virou filme. Não. Porque nós vivemos em uma sociedade, em uma cultura que parece estar mais interessada em histórias fictícias de romance, de sexo ilícito, de riqueza, do que um real romance entre Deus e o seu povo. Cada vez que eu sou tentado a ficar desencorajado lá no lugar onde eu trabalho, eu venho ler a história desse homem, que foi batizado com o Espírito Santo de Deus e morreu pelo Espírito Santo, procurando cumprir a missão que Deus tinha de salvar pessoas. Sabe, meus queridos, a gente fala muito, vive pouco. Nós falamos muito da nossa doutrina, da nossa fé, mas a gente não vive. Nós vivemos esse adventismo egoísta, carnal nosso aqui. Ninguém quer realmente entregar seu coração e ser dominado pelo Espírito. Porque no dia que você entregar seu coração para ser dominado pelo Espírito, você não sabe mais o que você vai ser. Você não pode prever mais o teu futuro. Você não pode pensar em ter dinheiro, em ter uma carreira, em ter diploma. Você não sabe nada que vai ser da sua vida, porque o Espírito Santo de Deus é quem vai dirigir a sua vida. Eu vivi 55 anos dentro da igreja, me cansei. Eu percebi que o meu comportamento como adventista não podia me salvar. Porque eu sabia o que tinha no meu coração. Eu sei o que tem no meu coração. Foi aí onde eu comecei essa busca. Buscar alguma coisa que me realmente... E finalmente, lendo outros que também têm essa mesma aflição, eu encontrei esse sermão que eu preguei para vocês. E eu agora estou estudando mais ainda, buscando mais. Eu não sei se vou conseguir, mas eu oro todo dia a Jesus para que Ele dê a volta dele. Porque eu não estou pronto ainda. E ainda existem muitos que eu preciso salvar antes dele voltar. Nós não precisamos ficar olhando os acontecimentos finais. O que nós estamos precisando, irmãos, é criar vergonha na cara e tomar uma decisão de se entregar ou não. Mas saiba, volte para casa hoje perguntando a você se você está vivendo a sua vida pela natureza carnal ou se você realmente quer desenvolver a sua natureza espiritual e ser dominado pelo Espírito de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos faça humildes, servos o suficiente para clamar por essa entrega. Que começamos a buscar as coisas lá do alto. E que com humildade, amor e serviço possamos entregar nossa vida ao Salvador. E que Ele domine a nossa vida agora e para sempre. Amém. Amém. Vamos ficar de pé e fazer uma oração terminando essa reunião. Querido Deus, onipotente Pai que estás nos céus, a mensagem dessa manhã, Senhor, foi muito forte ao nosso coração. Talvez a gente nem saiba realmente o que tem que fazer, se somos carnais, espirituais. Estamos perdidos no meio desse conflito para ser bom, o conflito do comportamento, em lugar de realmente nos entregarmos a Ti para entrar no conflito dos sexos. Nós precisamos, Senhor, de sabedoria, de poder para estudar a palavra. Nós abandonamos a Bíblia, Senhor, nos tornamos apenas ouvintes da palavra, mas nós precisamos Te buscar mais todo dia. Nós precisamos receber mais dessa água da vida que vai purificar o nosso coração. Nós precisamos fazer um compromisso contigo, como John Harper fez. E na hora da tragédia, da desgraça, ele não pensou em si próprio, mas pensou em salvar aqueles que estavam tendo a sua última hora, a sua última oportunidade. Senhor, eu oro por mim, pela minha família, pela família da igreja, por essa igreja, por aqueles que estão nos ouvindo online. Nós precisamos parar com essa espiritualidade carnal.
Nós precisamos buscar no fundo da nossa alma essa natureza espiritual que há dentro de nós, porque a tua palavra diz que Deus é espírito e que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e verdade. Nós queremos alcançar essa bênção. Nós não queremos entregar o nosso bom comportamento, não, nós queremos entregar o nosso coração. Mas ajuda-nos em nossa fraqueza, Senhor, ajuda-nos em nossa falta de fé. Derrama teu Espírito sobre nós. E eu termino dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém, amém.